Achamos em Minas. Vamos conhecer agora um colecionador de revistas em quadrinhos que tem mais de 12 mil exemplares. Ele é de Montes Claros e vai contar algumas histórias curiosas sobre a coleção. Convido você a assistir conosco agora aí, ó, o Achamos em Minas. Vai, Luciana Sorriso Catarina, vamos lá! Gibis de super-heróis, clássicos, modernos, brasileiros e estrangeiros, não importa. Os gibis fazem ou já fizeram parte da vida de todos nós. E hoje nós vamos conhecer a história de um mineiro que desde os 12 anos coleciona gibis e hoje já tem mais de 12 mil exemplares. Nós estamos em Montes Claros para conhecer o Elpidio e a sua grande coleção de gibis. Vamos lá comigo? E quem vai contar toda essa história pra gente é o Elpidio. Tudo bem, Elpidio? Tudo ótimo. Tudo já. Então vamos lá, que história é essa de colecionar gibi? Como é que isso tudo começou? Começou aos 12 anos, né? Logo depois que eu aprendi a ler, e geralmente a maior parte das pessoas acaba se alfabetizando com quadrinhos, pelo menos naquela época, acho que hoje é praticamente a mesma coisa. Você começa com a Turma da Mônica, começa com Tio Patinhas, pessoal da Disney, e aí aos 12 anos realmente eu ganhei uma revista do Capitão América de presente e uma revista do Tex, que é um bang bang italiano. E aí eu comecei efetivamente a juntar os quadrinhos. Antes eu comprava, ganhava os quadrinhos de presente ou comprava alguma coisa com a mesada e ia trocando. Aí a partir dessa idade realmente eu comecei a guardar os quadrinhos. Cara, então vamos lá conhecer? Vamos lá então. Então bora lá. E aqui então tá parte da sua coleção. Isso aqui você tem uma estante onde é que tem, digamos assim, álbuns de luxo. Que são aqueles de moldura, vamos dizer assim, né? Que você tem a lombada bonita e faz tipo uma coleção dessa daqui, ó. Uhum. Tem o Tio Patinhas, que é uma edição especial de um desenhista chamado Dom Rosa. Ele recuperou, digamos assim, o espírito do Tio Patinhas, lá do Carl Banks, que é o cara que criou a família Pato, vamos dizer assim, com aventuras muito muito aventurescas mesmo. O Tio Patinhas ia para aquelas cidades perdidas atrás do dinheiro, atrás de um tesouro escondido, né? Junto com o dono, junto com os sobrinhos. Essas coleções de lombada, essas edições de lombada, elas são geralmente mais adultas, né? São quadrinhos que dificilmente são tão infantis. Até esse Tio Patinhas, ele é... Claro, uma criança pode ler sem problema, mas um adulto vai poder perceber todas as referências que está sendo feita, o subtexto, vamos dizer assim, né? Tem alguns quadrinhos brasileiros, tem os quadrinhos italianos, que é o que a gente chama de fumetti, né? Que tem o Tex, que é o principal, mas tem esses outros aqui também, que é o Dampir, que é um quadrinho de terror, é um caçador de vampiros. O estilo já é diferente, né? Todas elas são preto e branco. A quantidade de quadros é diferente do estilo americano, a cor não é tão importante e é mais voltado para o suspense e para o terror. Hoje, por exemplo, eu valorizo de um carinho muito maior todos os quadrinhos brasileiros, coisas que eu comprei quando era lá em 1990, 1980, quadrinhos de terror brasileiros, produções de desenhistas brasileiros que hoje são extremamente conhecidos, que publicam charges, tipo Laerte, Angeli, esse pessoal todo, o falecido Glauco, né? Essas pessoas todas que naquela época estavam começando a publicar em banca. Então você acaba você acaba criando um certo carinho por isso, porque é uma representação da realidade brasileira. Esse ano agora em janeiro, acho que agora em janeiro ou em dezembro, publicaram a versão 1000 do Action Comics aqui no Brasil também. Então você tem a reprodução da primeira edição. Aqui, Action Comics é importante porque é onde surgiu o Super-Homem. O Super-Homem é considerado o primeiro super-herói nesse contexto que a gente consome hoje, de Marvel e DC, né? O cara com a capa, a roupa, a cueca por cima da calça, né? Os super-heróis têm essa coisa estranha, né? Eles põem a cueca por cima das calças, né? Então você tem aqui a primeira edição e aí várias outras histórias de desenhistas que se dedicaram ao Super-Homem durante toda a trajetória dele de 80 anos, porque no ano passado, em 2018, o Super-Homem fez 80 anos, ele é de 1938, né? Agora em 2019 o Batman vai fazer 80 anos, ele é de 1939. Então vários desenhistas que trabalharam com o Super-Homem, vários escritores, tiveram a oportunidade de fazer assim uma homenagem. Uma coisa muito comum são várias capas
os americanos, para poder vender mais revistas, tem várias capas, né? Legal. Muitas pessoas colecionam as capas. Então você tem essa revista com essa capa, mas você pode comprá-la com mais 20 capas. Nossa. E aí as pessoas colecionam e guardam essas 20 capas, né? Aí vai na Comic Con, levando as capas pro cara autografar, o desenhista autografar, o roteirista autografar. Aí guarda. E aí, se tudo der certo, daqui a uns 10 anos, vai poder vender por uma fortuna, né? Em tese é o que vai acontecer. Não é bem assim, mas é o que pode acontecer. As histórias em quadrinhos, elas eram publicadas nos jornais, as tirinhas. Tinham páginas especiais do jornal e era uma das maneiras de você vender o jornal. Então, o Príncipe Valente, ele é um dos grandes clássicos americanos, me parece que até hoje ele é publicado. E, obviamente, o desenho, que aí nós estamos falando de um desenho da década de 30, década de 40, ele tem uma outra estrutura, mas é uma coisa impressionante quando a gente entende que o cara fez isso para o jornal e durante os anos 30, durante os anos 40, ou seja, isso aqui era a televisão, o cinema da época, né? Tem o Flash Gordon, que esse é um clássico absoluto da ficção científica. Não existe ficção científica sem o Flash Gordon. E aqui nós temos um álbum especial dos Estados Unidos que é feito pelo Art Spiegelman. O Art Spiegelman, ele fez o Maus, né? Que é considerado um dos, digamos assim, um dos clássicos modernos dos quadrinhos. Isso aqui foi o Art Spiegelman fez em homenagem às Torres Gêmeas. No Brasil, uma das revistas mais importantes de quadrinhos foi chamada Tico Tico. Uma outra publicação dos quadrinhos extremamente importante no Brasil foi o Gibi. O Gibi foi tão fundamental que se tornou sinônimo de quadrinhos. Igual nos Estados Unidos você fala que é comics, na Itália é fumetti, mangá são os quadrinhos japoneses, né? Historietas são os quadrinhos espanhóis. Então, no Brasil, o Gibi se tornou sinônimo de quadrinhos. Vendo você falar com toda essa paixão, fica aquela dúvida. Você teria coragem de vender sua coleção? Hoje uma parte sim, sabe? Assim, porque são muitos, né? Eu diria ali que uns 5, 4, uma certa dor no coração, eu não teria assim muita dificuldade em vendê-las. Mas tem determinadas coisas que aí não tem jeito, né? Os bons quadrinhos são como os bons filmes, os bons livros, a boa música, o bom papo, o bom esporte. Ele te dá essa satisfação, mexe com o cérebro, né? Ativa a serotonina, te dá essa sensação de satisfação, de alegria, de felicidade. E isso é fundamental para você poder até lidar com o estresse, com os desafios do dia a dia, vamos dizer assim. Bacana, adorei. Obrigadão, Elvídio. Valeu demais. E olha, gente, esse então foi o Achamos em Minas sobre o Elvídio e sua coleção de gibis. E a gente fica por aqui. Até o próximo.